Bom, essa atividade é sobre figuras do plano cartesiano. A gente já viu o que é o plano cartesiano, né? Formado pelos eixos x e y, né? São duas retas numéricas que se cruzam aqui na origem. O eixo x a gente chama de eixo das abscissas, o eixo y que está na vertical nós chamamos de eixo das ordenadas, né? Então, ó, x é as abscissas, y as ordenadas. Tudo que está à direita da origem no x é positivo, tudo que está à esquerda da origem no eixo x é negativo, são os negativos, e tudo que está acima da origem no eixo y é positivo, tudo que está embaixo da origem do eixo y é negativo. Então, essa atividade de figuras no plano cartesiano são apenas exercícios, tá? Então, o primeiro é para indicar o quadrante em que cada ponto se encontra. Então, nós temos os pontos de A até F para vocês dizerem em que quadrante eles estão. Vamos lembrar quais são os quadrantes, ó, sempre da direita para a esquerda no sentido anti-horário. Então, é nesse sentido. Então, começa aqui de cima. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, você vai escrever em cada ponto, né? O quadrante A está em qual, o ponto A está em qual quadrante, o ponto B está em qual, tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A número 2, ele quer saber que figura é formada pela ligação dos pontos A, B, C e D. E quantas unidades? Vamos ver primeiro formar o ponto. Ó, eu tenho aqui a malha quadriculada, o plano cartesiano, para você marcar os pontos. Vamos lembrar, ó, o ponto a gente marca sempre assim. O primeiro número do par ordenado, como aqui no A, ó, é o 1. Você vai procurar ele na horizontal. Primeiro na horizontal, depois na vertical. Então, 1 e 1 é aqui, ó. O outro ponto é 1 e 4, o ponto B. Então, 1 na horizontal e sobe até o 4 na vertical. Tá ok? Então, lembrando, se tiver dúvida, tem aqueles vídeos da última atividade que eu postei mostrando como é que marca os pontos. Depois que você marcar os pontos, você vai ligar eles usando uma régua, tá? Ligar os pontos. Como que você vai ligar? O ponto A você vai ligar com o B, depois o ponto B com o C com o D e por último, para fechar, né? O último que é o D com o A, tá? Então, formou a figura, você vai ver quantas unidades, quantos quadradinhos essa figura tem de área. Então, você vai contar os quadradinhos interiores dela, essa é a área. E de perímetro, perímetro é os que estão em volta, quantos quadradinhos tem de perímetro, tá? A 2, foi dada a figura, ele quer saber quais os pares ordenados de cada ponto da figura. Então, da figura A, qual é o par ordenado? Lembrando que a gente olha sempre o que está na horizontal, depois vertical. E tem uma regrinha quando ele está em cima do eixo X, tá? Então, o ponto B é 5 e ele liga com o 0. O ponto A é menos 5 e liga com o 0, tá bom? 5, né, no eixo das abscissas, no eixo X, e 0 no eixo Y, para ordenados menos 5 e 0. 4, agora é sua vez. Faça um desenho no plano cartesiano abaixo, utilizando a régua para ligar os pontos. Nomeie cada ponto, aí você vai dar o nome para os pontos, com letras maiúsculas. Eu coloquei o exemplo aqui, A, B, C, mas você pode usar as letras que você quiser. É bom você utilizar uma sequência, por exemplo, R, S, T, U, tá bom? Sempre na sequência, mas a letra pouco importa, você escolhe. Indique o par ordenado correspondente de cada ponto, como no exemplo. Então, você vai colocar o par ordenado dentro do parênteses, né? Primeiro o número que está no eixo X, depois no eixo Y, tá ok? E aí você faz a figura que você bem entendeu, usa a imaginação, tá ok?